Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um capítulo da nossa série Legislação Aduaneira Esquematizada para Concursos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre PIS importação, COFINS importação, CID combustíveis e taxa Siscomex, todos eles esquematizados para concurso. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso de trazer todos os dias no nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E além das questões em vídeo, de vez em quando um vídeo, uma abordagem teórica para aprofundar os assuntos. Beleza? Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. PIS importação e COFINS importação. No âmbito do Decreto 6759 de 2009, que é o Regulamento Aduaneiro, o livro 3 fala dos demais impostos, das taxas e contribuições devidas na importação. Dentro desse livro 3, nós temos o título 2, que fala da contribuição para o PIS/PASEP importação e da COFINS importação. O título 3, que fala da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS da importação do cigarro. O título 4, que fala da CID combustíveis, contribuição de intervenção do domínio econômico para combustíveis, e o título 5 fala da taxa Siscomex. Beleza? Então, nós temos aí 4 títulos dentro do livro 3 para falar desses tributos que nós anunciamos para vocês. Detalhando o título 2, ele vai do artigo 249 até o artigo 292. O capítulo 1, por sua vez, ele está dividido em capítulos. O capítulo 1 fala da incidência da PIS importação e COFINS importação, e tem o artigo 249 e o artigo 250. O capítulo 2 fala do fato gerador, abrange os artigos 251 até o artigo 252. O capítulo 3 fala da base de cálculo e está no artigo 253. O capítulo 4 fala dos contribuintes e dos responsáveis solidários, artigo 254 até artigo 255. Capítulo 5 das isenções, artigo 256 até artigo 258A. Capítulo 6 fala do pagamento, artigo 259, e por fim o capítulo 7 fala da suspensão do pagamento, artigo 260 até artigo 292. Com isso, nós vemos que o título 2 e os seus 7 capítulos, divididos por artigos. Agora vamos falar do título 3. O título 3 é da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na importação de cigarro. Vai do artigo 293 até o artigo 297. Capítulo 1 fala do contribuinte, no próprio artigo 293. Capítulo 2 fala do cálculo e do pagamento, artigo 294 até o artigo 295. O capítulo 3 fala das disposições finais, artigo 296 até artigo 297, encerrando, portanto, esse título 3. O título 4 fala da CID combustíveis, vai do artigo 298 até o artigo 305. Capítulo 1 da incidência do fato gerador, 298 até o 299. Capítulo 2, contribuinte responsável solidário, artigo 300 até artigo 301. Capítulo 3, da base de cálculo da alíquota do pagamento, artigo 302 até artigo 304. E, por fim, as isenções no artigo 305. Por último, o título 5, a taxa Siscomex, que está no artigo 306. Beleza, amigos? Então foi para ter uma ideia, como estão divididos os artigos dentro do regulamento aduaneiro para cada um desses tributos aí. Beleza? Agora vamos começar detalhando para valer, mostrando os esquemas para vocês. Vamos lá então ao título 2, a contribuição para o PIS importação e COFINS importação. Capítulo 1, incidência. A importação de produtos estrangeiros está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação. Consideram-se estrangeiras, para efeito de incidência da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação, bens nacionais ou nacionalizados exportados que retornem ao país, salvo ser. Aí vem as primeiras exceções, que são muito parecidas com a do IPI e do Imposto de Importação. Vocês vão reconhecer. Vamos dar uma olhada então. Bens enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado. Bens devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição. Os bens por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, então retornaram, por motivo de guerra ou de calamidade pública, por outros fatores alheios à vontade do exportador. Então tem essas exceções aqui. Além disso, tem a determinação da não incidência. A determinação da não incidência diz que a contribuição para o PIS importação e COFINS importação não incidem sobre alguns casos específicos.
Mercadoria estrangeira que corretamente descrita nos erros de transporte chegar ao país por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que for redestinada ou devolvida para o exterior. Mercadoria estrangeira idêntica em igual quantidade e valor e que se destine à reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado após um desembaraço aduaneiro defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Mercadoria estrangeira destruída sob controle aduaneiro sem ônus para a Fazenda Nacional antes de desembaraçada. Mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruída. Pescado capturado fora das águas territoriais do país por empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira. E mercadoria a qual tenha sido aplicado o regime de exportação temporária, ainda que descumprido o regime. Será que tem mais alguma? Deixa eu ver. Tem. Bens importados pelas entidades beneficentes de assistência social. Então, são exemplos de não incidência da PIS importação e da COFINS importação. Legal? Prosseguindo, amigos e amigas, vamos falar agora do fato gerador, capítulo 2. Fato gerador do PIS importação e da COFINS importação é a entrada de bens estrangeiros no território aduaneiro. O mesmo tipo de fato gerador do imposto de importação. Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrados no território aduaneiro os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. O disposto anteriormente não se aplica às malas e remessas postais internacionais e à mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de manuseio na descarga, esteja sujeita a quebra ou decréscimo, desde que o extravio não seja superior a 1%. Então, mercadoria a granel sempre tem uma perda, é normal isso no transporte. Então tem essa tolerância aí de 1%. Pode ser muito, por exemplo, se você pegar 20 toneladas, dá 20 mil quilos. Quanto que dá 1% de 20 mil quilos? É bastante, né? Então, é uma tolerância generosa. Na hipótese de quebra ou decréscimo percentual superior, né, a 1%, a contribuição para o PIS importação e COFINS importação serão recolhidas somente em relação ao que exceder a 1%. Muito justo. Para efeito do cálculo da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação, considera-se ocorrido o fato gerador na data de registro da DI para bens submetidos a despacho para consumo, inclusive no caso de despacho para consumo de bens importados sob regime suspensivo de tributação do imposto de importação. Então, registro da DI igualzinho no imposto de importação. No dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens constantes de manifesto ou outras declarações de efeito equivalente cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. Na data do vencimento do prazo de permanência dos bens em receita alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento, na hipótese de abandono de mercadoria pelo decurso de prazo de permanência do recinto em questão. Beleza. Capítulo 3, a base de cálculo, artigo 253. A base de cálculo da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação é o valor aduaneiro, mais uma coincidência com o imposto de importação. Antigamente, você tinha a incidência do ICMS na base de cálculo, aí gerou aí uma polêmica jurídica, chegou até o STF, que decidiu a favor dos contribuintes. Então, hoje em dia não tem mais a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS importação e da COFINS importação, ok? Então, vamos prosseguir. A base de cálculo fica reduzida em 30,2% no caso de importação para revenda de caminhões chassi com carga útil igual a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 8704 da TIP, observadas as especificações estabelecidas pela RFB. Lembrando que TIP é a tabela do IPI, tá? Ou a NCM, isso aqui é uma NCM, né? A TIP reproduz exatamente a nomenclatura comum do Mercosul. E também em 48,1% no caso da importação para revenda de máquinas e veículos classificados nos seguintes códigos de posições da TIP, né? Que tem todos os códigos aí. Beleza? Então nós temos aí uma redução da base de cálculo bastante generosa no caso desses tipos de mercadorias. Legal? Capítulo 4 fala dos contribuintes responsáveis solidários. É contribuinte da contribuição para o PIS importação e COFINS importação quem? O importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada de bens estrangeiros no território aduaneiro.
o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada. Então seriam os contribuintes do PIS importação e da COFINS importação. São responsáveis solidários. Quem são responsáveis solidários? O depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de bens sob controle aduaneiro. Quem mais? O transportador, quando transportar bens procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno. O representante do país do transportador estrangeiro. O expedidor, operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal. E o adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizado por sua conta em ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. Legal. Então, são os casos dos responsáveis solidários. Capítulo 5. As isenções. Isenções são isentos da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação as importações realizadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Pelas missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente pelos respectivos integrantes. Pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro e pelos respectivos integrantes. São isentos da contribuição do PIS importação e COFINS importação as hipóteses de. Então temos mais hipóteses de isenção. A importação de amostras sem valor comercial, remessa postais e encomendas aéreas internacionais a que se aplica o regime de tributação simplificada ou destinados à pessoa física. Lembra, a gente falou na parte do contribuinte, o destinatário de remessa postal ele é contribuinte, só que mais para frente o regulamento foi generoso, né? Ele isentou a encomenda aérea internacional e a remessa postal internacional se estiverem dentro do regime de tributação simplificada, tá bom? Isso é muito importante. Bagagem de viajantes procedentes do exterior, bens adquiridos em loja franca. Loja franca é o nome técnico do free shop. Bens trazidos do exterior no comércio característico das cidades situadas nas fronteiras terrestres, destinados à subsistência da unidade familiar de residentes nas cidades fronteiriças brasileiras. Bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de isenção. Objetos de arte classificados nessas posições da NCM, recebidos em doação por museus instituídos e mantidos pelo Poder Público ou por outras entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública. Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários importados por instituições científicas e tecnológicas e por cientistas e pesquisadores, conforme disposto nos artigos 147 e 148, que regulamenta as importações do CNPq. Ok? Continuando, né? Bens recebidos em decorrência de evento cultural, científico ou esportivo oficial realizado no exterior para serem consumidos, distribuídos e utilizados em evento esportivo oficial realizado no país. Bens importados por desportistas, desde que tenham sido utilizados por esses em evento esportivo oficial, recebidos em doação de entidade de prática desportiva estrangeira ou da promotora ou patrocinadora do evento. As importações realizadas por entes federativos, suas autarquias e fundações, pelas missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais de caráter permanente, além de outros casos especiais, com exceção dos bens recebidos em evento cultural e os importados por desportistas, somente serão concedidas se satisfeitos os requisitos e condições exigidos para reconhecimento da isenção do IPI. E por fim, as isenções dos bens recebidos em evento cultural e os importados por desportistas somente serão concedidas se satisfeitos os termos, limites e condições estabelecidos para a concessão de isenção do imposto de importação. Okay? Aqui você tem esses itens ressaltados para vocês. Prosseguindo, quando a isenção for vinculada à qualidade do importador, a transferência de propriedade ou a cessão de uso dos bens a qualquer título obriga ao prévio pagamento do PIS importação e da COFINS importação, nada mais natural, né? O disposto acima não se aplica aos bens transferidos ou cedidos. A pessoa ou entidade que goza de igual tratamento tributário, mediante prévia decisão da autoridade aduaneira, após o decurso do prazo de 3 anos contados da data de registro da DI, a entidades beneficentes reconhecidas como de utilidade pública para serem vendidos em feiras, bazares e eventos semelhantes, desde que recebidos em doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no país. Legal. A isenção da contribuição para o PIS importação e COFINS importação, quando vinculada à destinação dos bens, fica condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a concessão. Legal. Mantidas as finalidades que motivaram a concessão e mediante prévia decisão da autoridade aduaneira, poderá ser transferida a propriedade ou cedido o uso dos bens antes do decorrido prazo de 3 anos contados da data do registro da DI.
salvo disposição expressa em contrário, quando a não incidência, a isenção, a suspensão, a redução das alíquotas do PIS importação e da COFINS importação for condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a esse for dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito a pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como se a não incidência, a isenção, a suspensão, a redução de alíquotas não existisse. Vamos falar agora do pagamento, capítulo 6. A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, PIS/PASEP importação e a COFINS importação serão pagas na data de registro da ADI, como que funciona com débito automático pelo Siscomex, né? Como todos os outros tributos. Na hipótese relativa a vencimento do prazo de permanência dos bens de receita alfandegado, as contribuições para o PIS importação e COFINS importação serão pagas na data de registro da ADI, com os acréscimos legais contados da data de vencimento do prazo de permanência do bem no recinto em questão. Falando do capítulo 7 da suspensão do pagamento, é bem longo isso aqui, né? Seção 1 das disposições preliminares. As normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação ou do imposto sobre produtos industrializados vinculado à importação, referentes aos regimes aduaneiros especiais, aplicam-se também à contribuição para o PIS importação e ao COFINS importação. Legal, mantém a proporcionalidade, né? Seção 2 fala da Zona Franca de Manaus. As empresas localizadas na Zona Franca de Manaus poderão importar, com suspensão do pagamento da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação, bens a serem empregados pelo importador na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados ao emprego em processo de industrialização por estabelecimentos ali instalados, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA e mediante requisitos estabelecidos pela Receita Federal. Fica suspenso o pagamento da contribuição para o PIS importação e COFINS importação nas importações efetuadas por empresas localizadas na Zona Franca de Manaus de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA. A suspensão aplica-se também nas importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos relacionados em ato normativo específico para incorporação ao ativo imobilizado à pessoa jurídica importadora. A suspensão converte-se em alíquota zero após 18 meses da incorporação do bem ao ativo imobilizado da pessoa jurídica importadora. Olha que legal. A pessoa jurídica importadora que não incorporar o bem ao seu ativo imobilizado ou revender o bem antes do término do prazo recolherá a contribuição acrescida de juros e multa de mora, contados a partir do registro da ADI. Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento, caberá lançamento de ofício com aplicação de juros e da multa de 75% sobre o tributo que não foi recolhido. Vamos falar da seção 3, o regime especial de tributação para a plataforma de exportação de serviços de tecnologia da informação, REPES. Regime especial de tributação para a plataforma de exportação de serviços de tecnologia da informação, REPES, é o que permite a importação de bens novos destinados ao desenvolvimento do país de software e serviços de TI, quando importados diretamente pelo beneficiário do regime para incorporação ao seu ativo imobilizado, com suspensão do pagamento do PIS importação e da COFINS importação. Aplica-se também suspensão do pagamento de IPI para importação de bem, sem similar nacional, efetuado diretamente pelo beneficiário do REPES para incorporação ao seu ativo imobilizado. Interessante, né? Os bens beneficiados pela suspensão em questão serão relacionados em ato normativo específico. Beleza. É beneficiária do REPES a pessoa jurídica que exerça preponderantemente as atividades de desenvolvimento de software ou prestação de serviço de TI e que, por ocasião da sua opção pelo regime, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 60% de sua receita bruta anual de venda de bens e serviços. Legal? A receita bruta será considerada depois de excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. O percentual poderá ser por meio de ato, poderá ser reduzido, o percentual poderá ser por meio de ato normativo específico reduzido para até 50% e restabelecido em 60%. Ok? Então, o percentual aí de exportação ele pode baixar para 50% e depois subir de novo. Não pode ser beneficiário do REPES a pessoa jurídica optante pelo Simples. E a adesão ao regime fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos e contribuições federais. Beleza. O percentual de receita de exportação será apurado considerando-se a média obtida a partir do ano calendário subsequente ao do início da utilização dos bens adquiridos ao amparo do REPES durante o período de 3 anos calendário. Então você vai medir durante 3 anos o percentual de exportações para ver se você atinge o patamar dos 60%.
Legal. O prazo para início da utilização dos bens adquiridos ao amparo do REPES não poderá ser superior a 1 ano contado da data de registro da DI. A suspensão do pagamento da contribuição do PIS importação e da COFINS importação, depois de cumprido o compromisso de exportação pela beneficiária do REPES, converte-se em alíquota zero quando se tratar da suspensão do PIS importação e da COFINS importação, isenção quando se tratar de suspensão do IPI. A pessoa jurídica beneficiária do REPES terá adesão cancelada a pedido, se ele quiser desistir, na hipótese de descumprimento de compromisso de exportação, aqueles patamares lá dos 60%, e sempre que se apure que o beneficiário, aí no caso de fraude, não satisfazia as condições ou não cumpria os requisitos para adesão, deixou de satisfazer as condições ou de cumprir os requisitos para adesão. Na ocorrência do cancelamento da adesão ao REPES, a pessoa jurídica dele excluída fica obrigada a recolher juros e multa de mora na forma da lei contados a partir da data de registro da DI referentes às contribuições não pagas em decorrência da suspensão da condição de contribuinte em relação aos bens importados. Ocorrência do fato gerador referente ao imposto sobre produtos industrializados não pago em decorrência da suspensão. Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento por cancelamento da adesão ao REPES, caberá lançamento de ofício com aplicação de juros e multa de ofício de 75% sobre o que não foi recolhido. Então tem que cumprir, Você vê que não é nada fácil se você deixar de cumprir. Nas hipóteses de descumprimento do compromisso de exportação ou por ação de irregularidade, a pessoa jurídica excluída do regime somente poderá efetuar nova adesão após o decurso de prazo de 2 anos contados da data de cancelamento. A transferência de propriedade ou a cessão de uso a qualquer título dos bens importados com suspensão do PIS importação e da COFINS importação antes da conversão das alíquotas a zero deve ser precedida de recolhimento pelo beneficiário do REPES dos juros e multa de mora contados à data de registro da DI. Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento, caberá lançamento de ofício, aplicação de juros e multa de 75% sobre o valor que não for recolhido. Os juros e multa de mora de ofício de que tratam os 2 itens anteriores serão exigidos, juntamente com as contribuições não pagas, no caso de transferência da propriedade efetuada antes de decorrido 18 meses da ocorrência dos fatos geradores. E, isoladamente, no caso de transferência de propriedade efetuada após decorridos 18 meses da ocorrência dos fatos geradores. A transferência de propriedade ou cessão de uso a qualquer título dos bens importados com suspensão do pagamento do IPI antes de ocorrer a conversão em isenção deve ser precedida do recolhimento pelo beneficiário de juros e multa de mora contados da ocorrência do fato gerador. Em relação à contribuição para o PIS importação e COFINS importação, na hipótese de descumprimento do compromisso de exportação, a multa de mora de ofício relativos ao cancelamento da adesão ao REPES e transferência da propriedade ou cessão de uso antes da conversão em alíquota zero, será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido, 60% ou 50% conforme o caso, e efetivamente alcançado. Agora vamos falar de um outro regime, nós estamos no capítulo 7 ainda, mas na seção 4. O regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras RECAP é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos relacionados em ato normativo específico, quando importados diretamente pelo beneficiário do regime para incorporação ao seu ativo imobilizado, com suspensão do pagamento do PIS importação e da COFINS importação. O RECAP subsiste pelo prazo de 3 anos contados da data de adesão ao regime. É beneficiário do RECAP a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada para os efeitos dessa seção, aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano calendário imediatamente anterior à adesão ao regime, houver sido igual ou superior a 70% da sua receita bruta total de venda de bens e serviços no período e que assuma o compromisso de manter esse percentual de exportação durante o período de 2 anos calendário. Então, no RECAP, você precisa ter compromisso de 70%, tá? A receita bruta será considerada depois de excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. A pessoa jurídica que inicia atividade ou que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de exportação exigido poderá se habilitar ao regime desde que assuma compromisso de oferir, no período de 3 anos calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de no mínimo 70% de sua receita bruta total de vendas de bens e serviços. Não pode ser beneficiário do regime a pessoa jurídica optante pelo Simples ou que tenha suas receitas no todo ou em parte submetidas ao regime de incidência cumulativa da contribuição para o PIS e para a COFINS. Pode ainda ser beneficiário do regime o estaleiro naval brasileiro no caso de importação de bens de capital relacionados em ato normativo específico ou destinados à incorporação a seu ativo mobilizado para a utilização das atividades de construção,
conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, Registro Especial Brasileiro. A adesão ao regime fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos e contribuições federais. Beleza? O percentual de receita de exportação será apurado considerando-se a média obtida a partir do ano calendário subsequente ao início de utilização dos bens adquiridos ao amparo do RECAP durante o período de 2 anos calendário, no caso de pessoa jurídica preponderantemente exportadora. 3 anos calendário, no caso de pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de exportação exigido. O prazo para início da utilização dos bens adquiridos ao amparo do RECAP não poderá ser superior a 3 anos contados a data de registro da DI. Porque esses regimes eles são generosos, mas eles cobram muita obrigação acessória, né, pessoal? A suspensão converte em alíquota zero depois do que? Cumpridas as condições relativas à exportação de 70% de suas receitas brutas no prazo de 2 anos calendário, no caso de pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Cumpridas as condições relativas ao compromisso de exportação de 70% das suas receitas brutas no prazo de 3 anos calendário para a pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de exportação exigido. Transcorrido o prazo de 18 meses, contados da data de registro da DI, no caso de estaleiro naval brasileiro. A pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo mobilizado, revendê-lo antes da conversão das alíquotas a zero ou não atender às demais condições do RECAP, fica obrigada a recolher juros e multa de mora contados da data de registro da DI, referentes às contribuições não pagas em decorrência da suspensão. Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento, caberá lançamento de ofício com aplicação de juros e da multa de 75% sobre o valor que não foi recolhido. É a multa do artigo 725, inciso 1º do Regulamento Aduaneiro, tá bom? Os juros e multa de mora de ofício de que trata os 2 itens anteriores serão exigidos, isoladamente na hipótese em que o contribuinte não alcançar o percentual das exportações e juntamente com as contribuições não pagas nas hipóteses em que a pessoa jurídica não incorporar o bem ao ativo imobilizado, revender-as antes da conversão das alíquotas a zero ou não atender às demais condições. Na hipótese de não atendimento à exigência relativa ao percentual de exportações, a multa de mora de ofício será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido e o efetivamente alcançado. Então, se você fez aí, no caso, 50%, faltou 20% para chegar no patamar mínimo. Então, você vai recolher em cima desses 20% faltantes, né? Isso é bastante justo. Seção 5, da pessoa jurídica preponderantemente exportadora, artigo 276. A pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada aquela cuja receita bruta decorrente da exportação para o exterior, no ano calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido igual ou superior a 70% de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda, poderá importar com suspensão do pagamento da contribuição para o PIS importação e COFINS importação, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Agora, a seção 6 das máquinas e equipamentos para a fabricação de papéis. A importação de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de papéis, destinados à impressão de jornais ou papéis classificados nos seguintes códigos da NCM, destinados à impressão de periódicos, será efetuada com suspensão do pagamento do PIS importação e da COFINS importação quando importados diretamente por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado. O disposto acima aplicava-se somente às importações realizadas até 30 de abril de 2008 ou até que a produção nacional atendesse a 80% do consumo interno. Tanto os bens beneficiados quanto a utilização do benefício da suspensão seriam relacionados em ato normativo específico. É beneficiário da suspensão que se refere à importação de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de papéis destinados à impressão de jornais a pessoa jurídica que oferir, com a venda dos papéis em questão, valor igual ou superior a 80% da receita bruta de venda total de papéis. A receita bruta será considerada depois de excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. Não pode ser beneficiário da suspensão pessoa jurídica optante pelo simples ou que tenha suas receitas no todo ou em parte submetidas ao regime de incidência cumulativa da contribuição para o PIS e da COFINS. A utilização do benefício da suspensão fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos e contribuições federais. O percentual de receita de 80% será apurado considerando-se a média obtida a partir do início da utilização do bem importado com suspensão durante o período de 18 meses. E o prazo para o início da utilização do bem importado com suspensão não poderá ser superior a 3 anos contado da data de registro da DI.
A suspensão converte-se em alíquota zero depois de cumprida a condição de a pessoa jurídica oferir com a venda dos papéis referidos valor igual ou superior a 80% da sua receita bruta de venda total de papéis, observados os prazos para início da utilização do bem importado com suspensão, que não pode ser superior a 3 anos. A pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo mobilizado ou revendê-lo antes da conversão das alíquotas a zero fica obrigada a recolher as contribuições não pagas, acrescidas de juro e multa de mora de ofício, contados da data de registro da DI. Na hipótese de não atendimento à exigência relativa ao percentual de 30%, a multa de mora de ofício será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à diferença entre o percentual estabelecido e efetivamente alcançado. Beleza? Agora vamos para a seção 7, vamos falar do PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, PADIS, é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para incorporação ao ativo mobilizado do beneficiário, destinados a atividades específicas relacionadas a semicondutores, com redução a zero das alíquotas da contribuição do PIS importação e da COFINS importação. As reduções de alíquotas previstas alcançam também os insumos destinados a atividades desde que importados pelo beneficiário do PADIS. Os bens alcançados pelas reduções de alíquotas referidas serão relacionados em ato normativo específico. Para fins de aplicação das alíquotas reduzidas, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. Ficam também reduzidas a zero as alíquotas do IPI incidentes na importação dos bens referidos, desde que realizado pelo beneficiário do PADIS e cumpridas as demais condições previstas. Conforme condições e prazos definidos em ato do Poder Executivo, desde que destinadas a atividades específicas relacionadas a semicondutores, poderá também ser reduzida a zero a alíquota do imposto de importação incidente sobre máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, ferramentas computacionais, para incorporação ao seu ativo mobilizado e insumos importados por pessoa jurídica beneficiária do PADIS. Vejam que interessante, né, as possibilidades. É beneficiária do PADIS a pessoa jurídica que realiza investimento em pesquisa e desenvolvimento na forma do artigo 6º da Lei nº 11.484 de 2007 e que exerce isoladamente ou em conjunto em relação a dispositivos eletrônicos semicondutores classificados nas posições 8541 e 8542 da NCM as atividades de concepção, desenvolvimento e projeto, que seria o design, difusão, processamento físico-químico, encapsulamento e teste. E no caso de mostradores de informação, os displays, as atividades de concepção, desenvolvimento e projeto, que é o design, fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e emissores de luz, e montagem final do mostrador e testes elétricos e ópticos. Vejam só que interessante. Para efeitos de ser beneficiário do PADIS, considera-se que a pessoa jurídica exerce as atividades isoladamente, quando executar todas as etapas previstas no item específico que se enquadrar, exemplo, concepção, desenvolvimento e projeto. Em conjunto, quando executar todas as atividades previstas no tipo de dispositivo que se enquadrar, semicondutores ou displays. PADIS, o disposto sobre displays alcança os mostradores de informações, displays relacionados em ato normativo específico, com tecnologia baseada em componentes de cristal líquido, LCD, fotoluminescentes, painel mostrador de plasma PDP, eletroluminescentes, diodos emissores de luz LED, diodos emissores de luz orgânicos OLED ou displays eletroluminescentes a filme fino, TFL, ou similares com microestruturas de emissão de campo elétrico, destinadas à utilização como insumo em equipamentos eletrônicos. E o disposto sobre displays não alcança os tubos de raios catódicos, que são os tubos das televisões antigas, né? Quem é mais experiente como eu conhece bem o que é o tubo CRT. Para efeitos de ser beneficiária do PADIS, a pessoa jurídica deve exercer exclusivamente as atividades aqui previstas na seção, né? O investimento em pesquisa e desenvolvimento e o exercício das atividades aqui previstas devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na forma do artigo 5º da Lei 11.484 de 2007, que corresponde ao quê? Aprovação por ato conjunto dos ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. O disposto relativo a eletrônicos semicondutores alcança os dispositivos eletrônicos semicondutores montados e encapsulados diretamente sobre placa de circuito impresso, chip on-board, classificado no código 8523.51 da TIP. Agora vamos falar do PA-TVD. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital, PA-TVD, é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos
para incorporação ao ativo mobilizado do beneficiário, destinados à fabricação dos equipamentos transmissores de sinais por radiofrequência para a televisão digital, com redução a zero das alíquotas do PIS importação e da COFINS importação. Vejam que esses programas aí, eles têm muitos benefícios, né? Só que tem muitas regrinhas, né? Esse é o risco para o concurseiro, pode ter muitas pegadinhas aí nas perguntas. As reduções de alíquotas ora previstas alcançam também os insumos destinados à fabricação dos equipamentos transmissores de sinais por radiofrequência para a televisão digital, quando importados pelo beneficiário do PA-TVD. Os bens alcançados pelas reduções de alíquotas serão os relacionados em ato normativo específico. Para fins de aplicação das alíquotas reduzidas, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta em ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora. Ficam também reduzidas a zero as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados incidente da importação dos bens e insumos ora referidos, desde que realizado pelo beneficiário do PA-TVD e cumpridas as demais condições previstas na seção. Poderão ainda ser reduzidas a zero as alíquotas do imposto de importação incidentes sobre máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos relacionados em ato normativo específico e nas condições e pelo prazo dele fixados importados pelo beneficiário do PA-TVD para incorporação ao seu ativo mobilizado destinados a atividades de desenvolvimento e fabricação de equipamentos transmissores de sinais por radiofrequência para a televisão digital. É beneficiário do PA-TVD a pessoa jurídica realiza investimento em pesquisa e desenvolvimento na forma do artigo 17 da Lei 11.484 de 2007, que existe atividade de desenvolvimento e fabricação de equipamentos transmissores de sinais por radiofrequência para a televisão digital, classificados no Código 8525.50.2 da NCM. O beneficiário do PA-TVD deve cumprir o processo produtivo básico estabelecido por portaria interministerial dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia, ou alternativamente atender aos critérios e bens desenvolvidos no país definidos por portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia. O investimento em pesquisa, desenvolvimento e o exercício das atividades de desenvolvimento e fabricação devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na forma do artigo 16 da Lei 11.484 de 2007. Beleza, amigos e amigas? Agora vamos falar na seção 9 de mais um regime especial. O Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura, REID, é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção, quando importados diretamente pelo beneficiário do regime para utilização e incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo mobilizado, com suspensão da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação. É beneficiária do REID a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nos setores de transporte, esportes, energia, saneamento básico e irrigação. As pessoas jurídicas optantes pelo Simples não poderão aderir ao REID e a sua adesão fica condicionada à regularidade fiscal em relação aos impostos e contribuições administrados pela Receita Federal. A suspensão converte-se em alíquota zero após a utilização e incorporação do bem ou material de construção na obra de infraestrutura. A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção na obra de infraestrutura fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em decorrência da suspensão, acrescidas de juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, contadas a partir da data de registro da DI. O benefício do REID poderá ser usufruído nas importações realizadas no período de 5 anos, contadas a data de habilitação da pessoa jurídica titular do projeto de infraestrutura. Você vê que o REID tem um prazo mais longo, né? Seção 10. Da acetona destinada à elaboração de efecívios agropecuários. A importação de acetona classificada no Código 2914.1100 da NCM será efetuada com suspensão do PIS de importação e da COFINS de importação. O aqui disposto alcança exclusivamente a acetona destinada à fabricação de monoisopropilamina utilizada na elaboração de defensivos agropecuários classificados na posição 3808 da NCM, importada diretamente pela pessoa jurídica fabricante. A pessoa jurídica que der a acetona a destinação diversa fica obrigada ao recolhimento das contribuições não pagas, acrescidas de juros e multa de mora na forma da lei, contados da data de registro da DI. Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento, você já sabe, caberá lançamento de ofício com aplicação de juros e da multa de 75% sobre o valor que não foi recolhido, né? Então, não descumpra o regime.
A pessoa jurídica produtora de defensivos agropecuários será responsável solidária com a pessoa jurídica fabricante da monoisopropilamina pelo pagamento das contribuições devidas e respectivos acréscimos legais. Seção 11. Navegação de cabotagem e de apoio portuário e marítimo. Será efetuada com suspensão do pagamento do PIS importação e da COFINS importação nos termos e condições fixados pela Receita Federal a importação de óleo combustível tipo Bunker, MF, Marine Fuel, classificado no código 2710-922 da NCM. Óleo combustível tipo Bunker, MGO, Marine Gasóleo, classificado no código 2710-921 da NCM. Óleo combustível tipo Bunker ODM, óleo diesel marítimo, classificado no código 2710-1921 da NCM. A suspensão referida somente se aplica quando os produtos forem importados por pessoa jurídica previamente habilitada e destinados à navegação de cabotagem e de apoio portuário marítimo. A pessoa jurídica que não destinar corretamente os produtos referidos fica obrigada a recolher as contribuições não pagas acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a data de registro da DI, sendo que, se não ocorrer o recolhimento, caberá o lançamento de ofício com aplicação de juros e da multa de 75% sobre o que não foi recolhido, amigos e amigas. Com isso, nós encerramos o PIS e COFINS importação, o básico. Agora nós temos um específico, né? PIS e COFINS na importação de cigarro. São apenas 4 artigos. O importador de cigarros classificados no código 2402-2000, sujeito-se na condição de contribuinte e de contribuinte substituto dos comerciantes varejistas ao pagamento da contribuição para o PIS e da COFINS. O cálculo das contribuições seria efetuado com observância das mesmas normas aplicáveis ao fabricante de cigarros nacionais. O pagamento das contribuições deverá ser efetuado na data de registro da DI, no Siscomex, e aplicam-se às pessoas jurídicas adquirentes de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, as normas de incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a receita bruta do importador. Para fins de aplicação do aqui disposto, presume-se por conta e ordem terceira a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos deste ou em desacordo com requisitos e condições estabelecidos pela Receita Federal em relação à importação por encomenda. Aplica-se às contribuições de que trata este título o disposto no artigo 258-A, que fala de não incidência, isenção, suspensão, redução das alíquotas condicionadas à destinação do bem ou do serviço. O disposto neste título não prejudica a exigência das contribuições de que trata o título 2, COFINS importação e PIS importação. Lembrando que nós estamos falando do cigarro, né? Então, se tiver PIS importação e COFINS importação diferentes do cigarro, você tem que recolher também. Título 4 fala da CID Combustíveis, que vai do artigo 298 até o 305. Contribuição de intervenção do domínio econômico incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, de álcool etílico combustível, chamada de CID Combustíveis, incide sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível. A CID Combustíveis tem como fato gerador as operações de importação de gasolinas e suas correntes, diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis, fuel oil, gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural e de nafta, álcool etílico combustível. Nos casos de gasolina e diesel, consideram-se correntes os hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo e os hidrocarbonetos líquidos derivados de gás natural utilizados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel, de conformidade com as normas estabelecidas pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Contribuinte da CID Combustíveis é o importador, pessoa física ou jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados no slide anterior. É responsável solidário pela CID Combustíveis ou adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. A base de cálculo da CID Combustíveis é a unidade de medida estabelecida para o produto. Exemplo, litros de óleo, né? Ou galões de querosene, né? Depende da unidade de medida. A CID Combustíveis será calculada pela aplicação de alíquotas específicas conforme estabelecido em ato normativo específico. Por exemplo, R$2 por litro de óleo, 50 centavos por galão de gasolina e assim por diante. O pagamento da CID Combustíveis será efetuado na data de registro da DI
e são isentos da CID de combustíveis os bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em evento esportivo oficial. A isenção somente será concedida se satisfeitos os termos, limites e condições estabelecidos na subseção relativa à isenção de imposto de importação para bens a serem consumidos, distribuídos ou utilizados em evento esportivo, dos bens doados a desportistas e das premiações e objetos comemorativos, tá bom? Agora o título 5, parte final aí da nossa parte teórica, né? A taxa de utilização do Siscomex, artigo 306. A taxa de utilização do Siscomex, administrada pela Receita Federal, será devida no registro da declaração de importação, à razão de R$ 30 por declaração de importação e R$ 10 por adição da declaração de importação, observado o limite fixado pela Receita Federal. Esses valores é o que constam do decreto 6759, só que já foi atualizado, tá? Eu vou mostrar para vocês uma questão que tem os valores atualizados, tá? Esse valor está bem baixinho aí, é o valor inicial que foi estabelecido. E por quê? Os valores referidos poderão ser reajustados anualmente mediante ato do Ministro do Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e investimento do Siscomex. Hoje em dia nós temos, se eu não estou enganado, R$ 115 e alguns centavos aí por DI e mais R$ 38,50 e poucos centavos até a segunda adição, tá bom? Vamos prosseguir. Aplicam-se a cobrança da taxa e de que trata esse artigo as normas referentes ao imposto de importação. Por fim, a seção que vocês adoram, caiu na prova. Vou repassar para vocês algumas questões e já vou deixar o gabarito para vocês. E depois, vocês quiserem entender por que aquele gabarito é o que está indicado aí, tem um vídeo comentado no canal. É só você ver que vai lá no vídeo, vai ter assertiva por assertiva detalhadamente comentado. Ok? Questão do último concurso de 2014. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal exarou importante decisão sobre o base de cálculo do PIS importação e da COFINS importação, conforme se verifica do julgamento do recurso extraordinário 559-937, Rio Grande do Sul. De acordo com essa paradigmática decisão, analise os itens a seguir e em seguida assinar a opção correta. Então, nós temos que julgar, né? Só que para essa questão não, para o vídeo que nós estamos propondo para vocês, você tem algumas informações que hoje em dia não são mais necessárias, né? Essa daqui, ó. A Corte julgou inconstitucional a seguinte parte do artigo 7º, inciso 1º da Lei 10.865, né? Que falava do ICMS. Hoje, numa prova, não vai mais cair isso, né? Porque já passou, né? Já foi retirado a ICMS da base de cálculo. A gente sabe que hoje é o valor aduaneiro, mas a gente colocou aqui só para vocês saberem, né? Essa aqui está correta, essa aqui está errada, essa aqui está errada e essa aqui está correta. Questão 67, acerca do PIS importação, COFINS importação, dos programas específicos que vinculam benefícios fiscais no âmbito de tais tributos, do IPI na importação e de adicional frete para a renovação da Marinha Mercante e assinar a opção correta. Das assertivas dessa prova, nós temos aí a A e a B, que tem a ver com o PIS importação e COFINS importação. E ambas estão incorretas, tá bom? Se vocês quiserem saber por que estão incorretas, vão consultar nossa playlist de Auditor Fiscal de 2014, que tem um vídeo que eu comento assertiva por assertiva, tá bom? Questão 58, acerca do IPI da importação, o PIS importação e COFINS importação, analise os itens a seguir, classificando como corretos ou errados. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas. Apenas a assertiva 3 e a assertiva 4 falam de PIS e de COFINS, que é o que interessa para o nosso vídeo de hoje. E a 3 está errada e a 4 está correta. Então, eu vou deixando aí a resposta, mas eu não vou comentar nesse vídeo por que está certo e por que está errado. Vocês têm que consultar a nossa playlist lá, no caso, Auditor Fiscal de 2012. Sobre as suspensões do pagamento, as reduções de alíquotas, programas específicos do PIS importação e da COFINS importação, assinar a opção correta. Então, o que nós temos aí, amigos e amigas? Nós temos repês, recap, reidi, olha que interessante. Uma questão repleta daqueles regimes que nós perdemos um tempão aqui no vídeo falando para vocês. Foi cobrado já. Então, a B, a C, a D e a E estão incorretas e o gabarito é a letra A, tá bom? Questão do ADA 2014, a respeito do fato gerador dos tributos incidentes do comércio exterior, assinar a opção correta. Aí nós temos a letra B e a letra D, que tem a ver com o vídeo de hoje. Fala do PIS importação, COFINS importação e da CID combustíveis. E ambas estão erradas.
tá bom? Outra questão do ADA 2014, com relação ao despacho de importação, assinale a opção correta. O que nós temos aqui de relevante? A taxa de utilização do Siscomex somente é devida quando houver ocorrência de tributo a recolher. Será? Errado. Beleza? Questão do ADA 2017, em relação à taxa de utilização do Siscomex, assinale a opção correta. Então, uma questão de taxa Siscomex. Letra B é o nosso gabarito, né? Aqui, eu até deixei aqui essa aqui sem alterar porque está errado, já mudou o valor. Questão do ADA 2018, segundo disposto na IN-SRF 680, a taxa de utilização do Siscomex será devida à razão de, né, aí eu já alterei aqui, ó, eu adaptei a questão, 115,67 por DI e 38,56 para cada edição de mercadoria ADI, observados os limites definidos da referida instrução normativa. Então, esses são os valores atualizados. Beleza? A importação de mercadorias estrangeiras está sujeita à incidência da contribuição para o PIS e COFINS de importação, cujo fato gerador é a entrada de bens estrangeiros no território aduaneiro. Beleza. E sobre a declaração de importação DI no Siscomex, é incorreto afirmar que, ó, questão de 2022, recentíssima do despachante aduaneiro, hein? A valor da Siscomex é cobrado tanto do registro quanto da retificação das declarações. Está errado, né? É apenas no registro. Vocês viram, né? Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Eu espero que tenha ficado clara para vocês, né? Todas as pegadinhas da PIS importação, COFINS importação, CID combustíveis, taxa de utilização do Siscomex, PIS e COFINS importação na hora de importar o cigarro. Você vê que não existe ainda questões envolvendo cigarro, pode ser que o examinador cobre isso, né? Então você vai ter que estar preparado. Beleza? Se você ficou com qualquer dúvida, mande o seu comentário que a nossa resposta é muito rápida, eu garanto para vocês. Deixo desde já um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!